Ricardo Barbosa era o tipo de homem que muitos invejavam. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele vivia cercado de luxo, poder e prestígio. Carros importados, viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados. Tudo o que o dinheiro podia comprar, ele tinha. Mas o que quase ninguém sabia era que Ricardo vivia sozinho. A enorme mansão em que morava, numa área nobre de São Paulo, mais parecia um museu do que um lar. Salas frias, móveis impecáveis, quadros de artistas renomados. Tudo ali transmitia poder, mas faltava algo essencial: vida. Naquela tarde de sexta-feira, Ricardo estava voltando de uma reunião de negócios no interior do estado. Como sempre, o motorista o aguardava, mas Ricardo decidira fazer algo diferente. Pegou o carro importado que costumava usar nos finais de semana e resolveu dirigir ele mesmo, uma tentativa tímida de se reconectar com um passado simples que quase não lembrava mais. Na estrada, o céu limpo e o vento cortando pela janela aberta traziam uma sensação de liberdade que há muito tempo ele não experimentava. Mas a calmaria durou pouco. Foi em um trecho isolado, rodeado por campos e árvores altas, que o imprevisto aconteceu. Um estalo seco, um tranco no volante, e o carro foi forçado a parar no acostamento. Ricardo desceu irritado e logo percebeu: pneu furado. Olhou ao redor. Não havia sinal de ninguém por perto. Pegou o celular, sem sinal. Tentou andar alguns metros pela estrada, procurando alguma casa ou comércio. Nada. Respirou fundo, impaciente. Ele, um homem acostumado a resolver tudo com um telefonema, estava sozinho e impotente diante de um simples pneu furado. Abriu o porta-malas, encarou o estepe e as ferramentas como se fossem peças de um quebra-cabeça incompreensível. Tentou lembrar de alguma vez que tivesse trocado um pneu na vida. Não conseguiu. O sol começava a descer lentamente, lançando um brilho dourado sobre a estrada deserta. O silêncio só era quebrado pelo som dos grilos e pelo rangido do vento nas folhas. Ricardo bateu a porta do carro com força, resmungando e irritado. Foi nesse momento que ele ouviu passos. De início pensou que fosse algum trabalhador rural, talvez um morador da região. Mas quando virou-se, deparou-se com a figura de um menino. Devia ter uns 13, 14 anos no máximo. Magro, de roupas simples e um olhar firme. O garoto vinha caminhando pela estrada de terra com passos decididos. E foi ali, naquele instante singelo, que a vida de Ricardo começou a mudar, embora ele ainda não soubesse disso. Ricardo ficou por alguns segundos observando aquele menino que se aproximava. Ele usava uma camiseta surrada, um boné gasto e calçava um par de chinelos que já pareciam ter visto dias melhores. Mas o que mais chamou a atenção em Ricardo não foi o estado das roupas, foi o olhar do garoto. Era um olhar firme, seguro, nada parecido com a timidez ou o medo que ele estava acostumado a ver quando pessoas humildes se deparavam com ele. Aquele menino não parecia intimidado por sua presença nem pelo carro luxuoso parado ali. Era como se aquele tipo de situação fizesse parte de sua rotina. "Teve um problema aí, senhor?" perguntou o garoto, com um tom respeitoso, mas sem submissão. Ricardo ajeitou os óculos escuros no rosto, tentando disfarçar o desconforto. "Sim, pneu furado", respondeu seco. "E para piorar, sem sinal de telefone por aqui." O garoto se aproximou devagar, abaixando-se ao lado do pneu. Passou os dedos pelo pneu estourado, analisando com um olhar de quem já tinha feito aquilo outras vezes. "O senhor tem estepe?" perguntou. Ricardo apontou com a cabeça para o porta-malas, ainda desconfiado. "Tenho, mas não sei trocar." O menino deu um leve sorriso sem ironia. Era um sorriso sincero, de quem estava acostumado a lidar com gente da cidade que não sabia resolver problemas simples do campo. "Posso ajudar se quiser", disse com naturalidade. Ricardo hesitou. Seu instinto, moldado pelos anos em negócios e desconfianças, o fazia querer perguntar quanto ele cobraria. Mas por algum motivo que ele mesmo não soube explicar, ficou calado. O garoto foi até o porta-malas, pegou o estepe e as ferramentas com agilidade. Em poucos minutos, já estava afrouxando os parafusos com precisão.
Enquanto observava aquela cena, Ricardo sentiu algo que há muito não experimentava: vergonha. Ele, dono de milhões, cercado de empregados e especialistas em tudo, dependia de um garoto simples para sair daquela situação. Tentando aliviar o próprio constrangimento, enfiou a mão no bolso e puxou a carteira. Pegou algumas notas dobradas e estendeu na direção do garoto. Aqui. Pelo menos para você comprar um lanche depois. Mas, para surpresa de Ricardo, o garoto nem sequer olhou para o dinheiro. Não precisa não, senhor, disse educadamente, continuando o trabalho. Minha mãe sempre diz que a gente não deve ajudar esperando recompensa. Quem faz o bem de verdade, faz porque quer ajudar. As palavras ficaram suspensas no ar. Ricardo abaixou lentamente a mão, ficando com o dinheiro ainda estendido no vazio. Aquilo o atingiu mais do que ele queria admitir. Pouco tempo depois, o garoto terminou o serviço. Levantou-se limpando as mãos em um pano velho que trazia no bolso. Prontinho, o senhor pode seguir tranquilo. Ricardo, ainda sem saber direito como reagir, olhou para o menino. Qual é o seu nome? O garoto ajeitou o boné e respondeu com simplicidade. Gabriel. E sem esperar mais nada, sem pedir agradecimento, sem olhar para trás, Gabriel pegou sua pequena mochila e seguiu andando pela estrada de terra, como se tivesse feito apenas o que achava certo. Ricardo ficou parado por um tempo, vendo aquele menino se afastar cada vez mais na estrada poeirenta. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que talvez, pela primeira vez, tivesse encontrado alguém que o deixou sem palavras. Entrou no carro, ligou o motor. Mas enquanto dirigia, o rosto daquele menino não saía da sua cabeça. Quem era ele? Onde vivia? Que mãe era essa que ensinava tais valores? Por que aquilo o incomodava tanto? Ricardo não sabia, mas sabia que precisava descobrir. Os dias seguintes foram diferentes para Ricardo. Ele voltou para São Paulo, retomou sua rotina de reuniões, contratos e compromissos, mas nada parecia como antes. Na verdade, tudo parecia mais vazio. Por mais que se esforçasse, as palavras de Gabriel ecoavam em sua mente como um lembrete incômodo e inesperado. Quem faz o bem de verdade faz porque quer ajudar. Naquela frase simples, dita de forma tão natural por um garoto humilde, grudou em sua cabeça de um jeito que nem ele conseguia explicar. Durante uma reunião com empresários, enquanto discutiam sobre lucros e investimentos, Ricardo se pegou pensando se Gabriel já teria chegado em casa. Será que ele morava muito longe daquela estrada? Será que tinha ido a pé o caminho todo? Naquela noite, ao chegar na sua mansão silenciosa, Ricardo parou na sala principal e olhou em volta. Quadros caríssimos nas paredes, móveis importados, cristaleiras com taças que ele nunca usava, e um silêncio incômodo. Sentou-se na poltrona de couro, serviu-se de um uísque caro, mas o sabor parecia sem graça, sem vida. Na tela da TV ligada, um noticiário mostrava os altos e baixos da Bolsa de Valores. Mas Ricardo não prestava atenção. Seus pensamentos estavam longe dali. Estavam na estrada poeirenta, no olhar firme de Gabriel, nas mãos sujas de graxa trocando o pneu com habilidade. Foi então que tomou uma decisão. No dia seguinte, pegou o carro novamente e foi para o interior. Não contou a ninguém. Apenas sentiu que precisava fazer aquilo. A viagem foi longa, mas a estrada lhe parecia estranhamente familiar agora. Ao chegar na cidade mais próxima de onde tudo aconteceu, parou em um pequeno posto de gasolina. Desceu do carro e se aproximou de um senhor que abastecia uma caminhonete velha. "O senhor conhece um menino chamado Gabriel?" perguntou. O homem franziu a testa. "Gabriel? Aqui tem muito Gabriel, se o senhor tem mais alguma informação?" Ricardo hesitou. "É um garoto humilde. Me ajudou na estrada, trocou o pneu do meu carro. Muito educado." O homem sorriu. "Ah, deve ser o Gabriel da Dona Lourdes. Menino trabalhador. Mora com a mãe num bairro aqui perto." Ricardo sentiu um alívio estranho. "O senhor sabe onde fica a casa dele?" O homem deu as coordenadas, explicando o caminho. "Siga por aquela rua de terra ali. Depois pegue a segunda à esquerda. A casa deles é simples, mas todo mundo aqui conhece a Dona Lourdes. Mulher honesta, batalhadora."
Ricardo agradeceu e seguiu em frente. Conforme avançava pelas ruas de terra, foi notando o contraste gritante com o mundo em que vivia. Casas simples, algumas de madeira, outras de alvenaria, jardins improvisados com garrafas plásticas, roupas estendidas no varal. Mas havia algo ali, uma atmosfera diferente. Gente que se cumprimentava nas calçadas, crianças brincando descalças, sorrisos sinceros. Finalmente avistou uma casa modesta, de paredes gastas, com um pequeno jardim na entrada. Era ali. Respirou fundo. Não sabia o que ia dizer, nem o que ia fazer. Apenas sabia que precisava estar ali. Desceu do carro e caminhou até o portão enferrujado. Bateu palmas, como era costume nas casas do interior. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Uma mulher simples, de olhar firme e ao mesmo tempo acolhedor, apareceu. "Pois não?", disse ela, educadamente. Ricardo ajeitou os óculos, sentindo-se por um instante um estranho em um mundo completamente novo. "Boa tarde. A senhora é a Dona Lourdes?" Ela assentiu, curiosa. "Sim, sou eu." Ricardo respirou fundo. "Meu nome é Ricardo. Esses dias seu filho me ajudou na estrada. O nome dele é Gabriel, certo?" A expressão de Dona Lourdes suavizou-se imediatamente. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. "Ah, então o senhor é o homem do pneu furado." Ricardo esboçou um sorriso tímido. "É, sou eu mesmo." Ela abriu o portão com um gesto acolhedor. "Pois entre, senhor Ricardo. O senhor veio até aqui por causa do meu menino?" Ricardo assentiu. E naquele momento, sem saber o que o aguardava dali para frente, ele atravessou o portão, sem imaginar que aquela visita mudaria sua vida para sempre. Ricardo atravessou o portão simples da casa com passos contidos. Tudo ali parecia diferente do que ele estava acostumado. Não era apenas o lugar. Era o clima, o jeito, a energia. Dona Lourdes o guiou até a varanda da casa, onde havia 2 cadeiras de madeira gastas pelo tempo. Ela apontou para uma delas. "Sente-se, por favor. O Gabriel já deve estar chegando do armazém. Ele foi comprar umas coisas que estavam faltando em casa." Ricardo se sentou, ainda um pouco desconfortável. Não por desprezo, mas por se sentir deslocado em um mundo tão distante do seu. A mulher entrou e logo voltou com um copo d'água gelada. "O calor aqui não perdoa, né?", disse com um leve sorriso. Ricardo agradeceu e tomou um gole. Sentiu-se de repente um estranho tentando se encaixar num ambiente que tinha alma, algo que sua própria casa já não tinha há muitos anos. Ele olhou em volta. A casa era simples, muito simples. As paredes estavam descascadas em alguns pontos. O chão era de cimento batido, mas estava tudo limpo, organizado. Na parede da varanda, fotos antigas contavam a história daquela família. Uma foto em especial chamou sua atenção. Gabriel, ainda pequeno, abraçado a um senhor de cabelos brancos, provavelmente o avô. Dona Lourdes percebeu o olhar de Ricardo. Esse era o pai do Gabriel. Disse com um olhar saudoso: "Se foi cedo demais, mas deixou muita coisa boa no coração do meu menino." Ricardo assentiu em silêncio. Aquilo explicava muita coisa. Minutos depois, o som de passos apressados se aproximando pela rua de terra que passava em frente à casa trouxe Gabriel de volta. Quando ele viu Ricardo sentado na varanda, parou por um instante, surpreso. "Ué, o senhor aqui?" Ricardo esboçou um sorriso sincero. "Vim agradecer de verdade, Gabriel, e conhecer você e sua mãe. Fiquei com aquilo na cabeça. Suas palavras não saíram da minha mente." Gabriel se aproximou tirando o boné com respeito. "Ah, não precisava disso tudo não, senhor. Eu só fiz o que qualquer pessoa devia fazer." Dona Lourdes sorriu com orgulho. "Esse menino tem um coração que não cabe no peito." O pai dele sempre dizia: "Gabriel, a gente ajuda porque é certo, não porque vai ganhar alguma coisa em troca." Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Gabriel com mais atenção. "Me diga uma coisa, Gabriel. Quais são os seus sonhos? O que você pensa para o seu futuro?" O menino coçou a cabeça, um pouco sem graça, mas respondeu com firmeza: "Ah, senhor Ricardo, eu sonho em ser engenheiro. Queria muito aprender a construir casas, prédios, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Sabe?
Tem muita gente por aqui que mora mal, que não tem condições. Eu queria aprender para ajudar. As palavras atingiram Ricardo de um jeito profundo. Ali estava um garoto que tinha tudo para se conformar com as dificuldades, mas sonhava grande, não por si, mas pelos outros. E você acha que vai conseguir? Perguntou Ricardo, curioso. Gabriel deu um sorriso largo. Acho que sim. Meu pai sempre dizia que quem trabalha e corre atrás dos sonhos consegue. Vai ser difícil, mas eu não tenho medo de trabalhar. Ricardo olhou para Dona Lourdes, que apenas assentia com os olhos marejados. Era visível o quanto ela se orgulhava do filho. Posso ser sincero com vocês, disse Ricardo, ajeitando-se na cadeira. Ambos assentiram. Eu passei a vida toda achando que dinheiro era o que mais importava. Construí um império, mas nunca tinha conhecido alguém como o Gabriel. Alguém que me fizesse lembrar das coisas que realmente têm valor. O silêncio que se formou naquele momento não era constrangedor. Era um silêncio cheio de respeito e reflexão. Dona Lourdes se levantou. Senhor Ricardo, o senhor aceita um café simples? Não é nada demais. Mas é feito com muito carinho. Ricardo sorriu. Aceito sim, Dona Lourdes. Há muito tempo não sei o que é tomar um café feito com carinho de verdade. Pouco depois, estavam os três sentados em volta de uma mesa pequena, tomando café e conversando como velhos conhecidos. Gabriel contou histórias da infância. Falou dos amigos da escola, das vezes em que ajudava os vizinhos com pequenos concertos. Ricardo se pegou rindo de histórias simples. Sentiu-se leve, como se estivesse reencontrando uma parte de si que ficou perdida no tempo. Antes de ir embora, levantou-se e encarou Gabriel. Eu gostaria muito de fazer algo por vocês. Não por pena, não por obrigação, mas por respeito e gratidão. Quero ajudar você a chegar onde sonha, Gabriel. O menino o olhou com surpresa. Não sei se a gente merece tudo isso, senhor. Ricardo se abaixou até ficar na altura do garoto. Merece sim, Gabriel. Mais do que muita gente que eu conheci na vida. E eu vou provar isso. Naquele instante, Ricardo não sabia exatamente o que faria. Mas dentro dele algo era certo. Ele não sairia dali sem deixar uma marca tão forte quanto aquela família tinha deixado nele. Ricardo voltou para São Paulo naquela mesma noite. Mas desta vez o caminho parecia ainda mais longo. As luzes da cidade grande, que costumavam ser um símbolo do seu sucesso, agora pareciam distantes, quase vazias. Ele dirigia em silêncio, refletindo sobre tudo o que tinha visto e vivido naquela tarde. A simplicidade daquela casa, o olhar honesto de Dona Lourdes, o sorriso esperançoso de Gabriel. Tudo isso pesava mais do que qualquer reunião importante que ele tivesse agendado nos próximos dias. Quando chegou à mansão, estacionou o carro e ficou por longos minutos parado dentro dele, olhando para a imensidão fria do seu jardim iluminado artificialmente. Aquilo não parecia mais suficiente. Naquela noite, Ricardo não jantou. Subiu direto para o quarto, sentou-se na poltrona perto da janela e ficou olhando a cidade ao longe. Pensou em seus próprios pais, já falecidos, que haviam lutado muito quando ele era jovem. A infância simples que ele tentava esquecer, mas que agora vinha à tona com força. Lembrou das palavras do pai. Filho, nunca esqueça de onde você veio. Mas ele havia esquecido. Só agora, ao conhecer Gabriel e Dona Lourdes, é que sentia esse passado bater à porta de novo, e dessa vez ele não queria ignorar. Na manhã seguinte, acordou cedo. Nem parecia o mesmo homem que sempre dormia até tarde em finais de semana. Sentou-se à mesa de café e ficou encarando a xícara fumegante. Pegou o telefone. Respirou fundo. Solange? Chamou sua secretária particular. Pois não, senhor Ricardo. Preciso que você desmarque todos os meus compromissos da próxima semana. Do outro lado da linha, ela hesitou. Todos, senhor? Todos. E entre em contato com o arquiteto da empresa. Diga que preciso de um projeto especial, para uma casa no interior. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais. O que importava agora não era explicar, era agir. Ricardo sabia o que precisava fazer. Ele retornaria para aquela pequena cidade não apenas para agradecer, mas para deixar um legado. Aquela família merecia mais do que apenas palavras bonitas. Merecia condições melhores para viver, um lar digno,
um incentivo para que Gabriel pudesse sonhar alto sem limitações tão duras. Nos dias que se seguiram, ele organizou tudo. Contatou fornecedores, empreiteiros, antigos parceiros do ramo da construção. Muitos se surpreenderam ao saber que o projeto não envolvia retorno financeiro. Vai investir nisso, Ricardo? De graça? Alguns questionaram, mas ele só sorria. Tem coisas que dinheiro nenhum paga. No final daquela semana, ele voltou para a cidade. Dessa vez, não foi de surpresa. Estacionou o carro diante da casa de Dona Lourdes. Gabriel estava no quintal, consertando um velho banco de madeira. Quando viu Ricardo, sorriu, mas ao perceber que ele não estava sozinho, pois atrás vinham caminhões com materiais de construção, arregalou os olhos. Dona Lourdes saiu na varanda já preocupada. Senhor Ricardo, o que é isso tudo? Ele se aproximou com um sorriso sincero. Dona Lourdes, eu sei que a senhora e o Gabriel são pessoas humildes, que se viram muito bem com o que têm, mas aceitar ajuda também é um gesto de sabedoria. Não quero mudar quem vocês são. Quero apenas retribuir o que vocês me ensinaram. Ela olhou para Gabriel. O menino, depois de um instante de silêncio, falou baixo. Mãe, o senhor Ricardo é de palavra. Acho que ele quer mesmo só ajudar. Ela sorriu, emocionada. Tá certo, então, mas o senhor sabe, a gente não tá acostumado com tanta coisa boa de uma vez só. Ricardo se aproximou dela e falou com respeito. Não é favor, Dona Lourdes, é reconhecimento. Vocês me deram mais do que eu posso explicar. Me fizeram lembrar de quem eu era e de quem eu quero voltar a ser. E naquele momento, sem contratos, sem interesses, sem segundas intenções, Ricardo Barbosa deu início a um projeto que não estava apenas no papel, estava no coração. A reforma daquela casa era mais do que um presente, era um resgate. Era o começo de um novo capítulo na vida dele e na vida daquela família. As semanas que se seguiram na pequena cidade do interior foram marcadas por um movimento incomum. Caminhões com tijolos, madeiras, ferramentas e materiais de construção iam e vinham pela estrada de terra, deixando os vizinhos curiosos. Ricardo estava lá quase todos os dias, não como o empresário engravatado de São Paulo. Ali, ele era apenas o Ricardo que trazia café para os pedreiros, que ajudava a carregar uma tábua de madeira, que sentava na calçada para conversar com os moradores. A casa de Dona Lourdes se transformava diante dos olhos de todos. A varanda velha deu lugar a uma estrutura nova, firme e segura. O telhado foi trocado, as paredes receberam um reboco caprichado e uma pintura suave, em tom claro, escolhido por Gabriel. Mas o que mais enchia o coração de Ricardo não eram as paredes novas. Era ver o brilho nos olhos de Gabriel. O menino não desgrudava dos trabalhadores, observava cada passo, cada medida, cada martelada com a atenção de quem estava absorvendo tudo como uma aula prática da vida. Um dos pedreiros, seu Joaquim, um homem simples e experiente, percebeu o interesse do garoto e logo o chamou para perto. Vem cá, Gabriel. Quer aprender a fazer uma parede bem alinhada? Gabriel abriu um sorriso largo e correu até ele. Ricardo, de longe, observava aquela cena com um sentimento que há muito tempo não sentia. Orgulho. Não o orgulho vazio das conquistas financeiras, mas o orgulho verdadeiro, de ver um menino sonhando alto, com os pés firmes no chão e o coração cheio de esperança. Dona Lourdes, em um fim de tarde, aproximou-se de Ricardo enquanto ele tomava uma água sentado num caixote de madeira. Senhor Ricardo, o senhor nem imagina o que tudo isso significa para a gente. Ele olhou para ela com sinceridade. Dona Lourdes, se tem alguém que me ensinou alguma coisa aqui, foi vocês. Eu só estou tentando retribuir um pouco do que recebi. Ela sorriu, os olhos marejados. O Gabriel sempre teve o sonho de construir casas, de ajudar quem precisa. Eu achava que era coisa de menino, mas o senhor fez ele acreditar de verdade que isso é possível. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes. Sabia dentro de si que não era apenas a casa deles que estava sendo reformada. Era ele próprio. Cada tijolo colocado naquela obra parecia preencher também os vazios da sua alma. Naquela noite, antes de ir embora, passou novamente pelo quintal. Gabriel estava sentado em um banco de madeira,
rabiscando em um caderno velho. Ricardo se aproximou devagar. "O que está desenhando aí, Gabriel?" O menino sorriu e virou o caderno. Havia o desenho de uma casa, simples, mas cheia de detalhes. Uma varanda com flores, um quintal com árvores, crianças brincando. "É assim que eu sonho em construir as casas quando crescer, senhor Ricardo. Não precisa ser a maior, nem a mais cara, mas tem que ser cheia de vida." Ricardo sentiu um aperto no peito. Sentou-se ao lado dele e, por um instante, não foi o empresário, o rico, o poderoso. Foi apenas Ricardo, um homem aprendendo novamente o que realmente importava. Os dias passaram depressa, as obras chegaram ao fim. A casa de Dona Lourdes já não era mais a mesma, e nem precisavam ser ditas muitas palavras para perceber que Ricardo também não era. A fachada nova, o telhado reforçado, o quintal arrumado, tudo parecia simples diante do que realmente havia mudado, o sentimento que preenchia aquele lugar. Na tarde em que os últimos trabalhadores se despediam, Gabriel corria pelo quintal, mostrando aos amigos da rua o novo balanço de madeira que os pedreiros haviam construído no fundo da casa, um presente especial que Ricardo fez questão de mandar instalar. Dona Lourdes olhava tudo da varanda, com os olhos marejados de alegria. Ricardo se aproximou dela em silêncio. "Está tudo do jeito que a senhora queria?" perguntou com respeito. Ela olhou em volta, respirou fundo e respondeu com a sinceridade que lhe era natural. "Tá muito mais do que eu sonhei, senhor Ricardo, mas o melhor disso tudo não é a casa." Ele a olhou curioso. "É o senhor", completou ela, com um sorriso sereno. "O senhor se encontrou aqui, não foi?" Ricardo abaixou o olhar por um instante. Sim, ela estava certa. Naquela casa simples, naquele quintal cheio de risadas de crianças, ele havia encontrado algo que nunca existiu na frieza da sua mansão. Vida. Pouco depois, Gabriel veio correndo, segurando o caderno onde fazia seus desenhos. "Senhor Ricardo", chamou animado, "quero lhe dar uma coisa." Ele abriu o caderno e mostrou um desenho novo. Era a casa deles, já reformada. Com um detalhe que fez Ricardo sentir um nó na garganta. Ao lado da casa, ele desenhou 3 pessoas. Dona Lourdes, ele próprio, e Ricardo, todos sorrindo. "Eu desenhei o senhor aqui porque o senhor faz parte da nossa família agora", disse Gabriel com a naturalidade das almas puras. Ricardo segurou o caderno com cuidado, como se fosse o bem mais valioso que já tinha recebido. "Gabriel, eu não tenho palavras para agradecer isso." O menino deu de ombros com um sorriso. "Não precisa agradecer, senhor. Quem ajuda de verdade faz isso de coração, igual o senhor fez com a gente." Naquele momento, Ricardo sentiu que não havia retorno. Ele já não era mais o homem de antes. Ali, naquela casa modesta, ele tinha redescoberto o que realmente era ser rico. Não era sobre ter, era sobre ser. Ser presente, ser útil, ser verdadeiro. Na hora de se despedir, Ricardo abraçou Dona Lourdes com o respeito de um filho abraçando uma mãe. Depois se ajoelhou diante de Gabriel, colocando a mão em seu ombro. "Nunca perca esse coração, Gabriel. É ele que vai te levar longe. Mais longe do que qualquer dinheiro pode te levar." O menino assentiu, com os olhos brilhando. Ricardo entrou no carro, mas antes de ligar o motor, olhou pelo retrovisor. Viu Gabriel acenando, com aquele sorriso sincero, e Dona Lourdes ao lado, segurando o coração com a mão como quem guardava um tesouro. Ele sorriu. Aquela não era uma despedida, era apenas o começo de uma vida nova, para todos eles. E enquanto seguia a estrada afora, de volta para São Paulo, Ricardo tinha a certeza de uma coisa. Ele chegou naquela estrada com um carro caro e uma vida vazia. Mas estava voltando com o que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Um novo coração, um novo propósito, uma nova história. E você? Já pensou que um simples gesto de bondade pode mudar não só a vida de alguém, mas também a sua? Porque no final das contas, riqueza de verdade não é o que a gente tem, é o que a gente deixa no coração das pessoas. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar.
Deixe nos comentários de qual lugar você está nos acompanhando.